Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Há dias em que o coração quer crer, mas a mente insiste em duvidar. Dias em que o corpo se move, mas a alma está parada, esgotada de tentar controlar o que já saiu de suas mãos há muito tempo. Há uma luta invisível, mas real, entre o que você sente e o que você crê, entre o que você espera e o que você vê. E nesse espaço entre o medo e a fé, nasce uma pergunta que atravessa a madrugada. Por que eu ainda não consigo soltar o controle? Pai Santo, Tu que sondas os corações e conheces os pensamentos antes mesmo que eles se formem, hoje eu clamo por cada pessoa que insiste em carregar pesos que o Senhor nunca pediu. Porque o que muitos chamam de responsabilidade, às vezes é apenas controle disfarçado de fé. É o medo de que, se soltar, tudo desabe. Mas a verdade é que, sem entregar, nada se sustenta. Espírito Santo, entra agora nesse coração que vive tentando prever o futuro, corrigir o passado e manter o presente sob controle absoluto. Esse coração está cansado. Esse coração está ferido. A palavra em Salmos 46:10 não é uma sugestão. É um chamado profundo para quem está tentando sobreviver pela força da própria alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não quer que você entenda tudo. Ele quer que você confie, mesmo quando nada faz sentido. Como um pai que guia à noite por um caminho desconhecido, ele não te abandona, mas sim, espera que você pare de resistir. Porque enquanto você segura o volante, ele espera. Mas quando você solta, ele assume. E aqui está o mistério da fé. Ela não se manifesta no controle, mas na rendição. Paulo disse isso com lágrimas e convicção. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O controle foi deixado na cruz. E onde há cruz, há morte. Morte do ego, da autoproteção, da tentativa de controlar o incontrolável. Mas onde há cruz, também há ressurreição. E Jesus não ressuscita em áreas que você ainda quer comandar. Talvez você tenha orado com fé, jejuado com esperança, louvado com lágrimas. Mas tudo ainda parece travado. E talvez, só talvez, seja porque você orou pedindo direção, mas nunca saiu do volante. Porque Deus não força a direção de uma vida onde ainda há alguém com as mãos no leme. E como dizia C.S. Lewis, Deus não pode abençoar a mão fechada. Enquanto você segurar, Ele espera. Mas quando você soltar, o céu se move. Neste instante, não é mais sobre o que você sente, é sobre o que você decide. E a decisão mais poderosa da fé não é pedir mais respostas, é entregar o controle. Não uma vez, mas todos os dias. Porque entregar a vida a Jesus não é um evento, é um altar. Um altar onde, todos os dias, você precisa subir e dizer: toma o teu lugar, Senhor. Reina. Eu solto, guia, para que o teu plano se cumpra. Talvez sua alma esteja inquieta porque tenta entender o que só pode ser revelado no tempo de Deus. Há noites em que a mente não desliga e o coração, mesmo exausto, continua acordado, tentando encontrar lógica no invisível, resposta no silêncio, sentido na dor. E essa busca por controle
não é apenas racional, é espiritual. É o reflexo de feridas antigas, de decisões erradas que deixaram marcas, de traumas que ensinaram. Se você não controlar, vai sofrer de novo. Mas essa voz não vem de Deus. Senhor, entra agora nesse coração que não consegue descansar, que tenta antecipar todas as possibilidades para evitar ser ferido outra vez. Espírito Santo, ministra cura sobre essa alma que teme se render. Porque a verdadeira fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar mesmo com o coração tremendo. Não é preciso sentir certeza para crer, é preciso quebrantamento. E é neste lugar secreto que tu te revelas, como está escrito em Isaías 66:2. Mas para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Jesus, hoje eu oro por quem tenta entender tudo antes de descansar, por quem se culpa por não conseguir confiar plenamente, quando na verdade só precisa ser abraçado por tua graça. A lógica nunca trará paz. A paz vem quando o espírito se curva e diz, mesmo sem entender, eu confio. Que essa confiança nasça agora, não da mente, mas do espírito. Que o cansaço de tentar prever o amanhã se transforme em entrega. E nesse caminho de rendição, eu convido você a iniciar uma prática simples, mas poderosa, o diário de rendição. Escreva, todos os dias, antes de dormir ou ao acordar. Escreva tudo aquilo que você não consegue controlar. Nomeie seus medos. Descreva suas aflições. E ao final, declare, Senhor, eu te entrego isso. Essa prática transforma o invisível em ato de fé. Porque ao escrever e entregar, você está profetizando que a última palavra não é sua, é de Deus. Como um barco à deriva que tenta remar contra o vento, muitas vezes sua alma se esgota tentando manter o controle. Mas há um momento em que é preciso soltar os remos e permitir que o vento do Espírito sopre. Você não perdeu o rumo. Você está sendo guiado por um Deus que conhece o fim desde o começo. E Ele te chama hoje a descansar. Agora talvez você tenha dito, eu só quero saber o que Deus quer que eu faça. Mas no fundo, o que você quer é uma confirmação clara antes de obedecer. Isso não é fé, é insegurança disfarçada de prudência. E esse é um erro espiritual muito comum. Querer que Deus garanta os resultados antes de você dar o passo. Mas a fé verdadeira não depende de garantias visíveis. Ela caminha no escuro, guiada pela voz de um Deus invisível, mas absolutamente confiável. Pai, eu oro agora por quem ainda está preso ao medo de errar. Por quem diz, se Deus falar mais claro, eu obedeço. Mas tu, Senhor, não és refém das nossas exigências emocionais. Tu falas ao coração com clareza suficiente para o obediente. Como Abraão, que saiu de Ur sem mapa, apenas com uma promessa. Hebreus 11:8. Ele não sabia para onde ia, mas sabia quem estava chamando. Isso basta. Espírito Santo, destrava agora essa alma que parou no caminho, esperando uma confirmação. Que ela volte ao último comando claro que recebeu e obedeça, mesmo sem novas instruções. Porque fé é continuar andando, mesmo no silêncio,
confiando que tu não abandonas quem te obedece. E nessa jornada, que cada ato de obediência silenciosa seja um altar. Talvez Deus não vá te dar mais sinais, porque o que você precisa não é mais direção, é mais entrega. Como Gideão, o controle precisa ser derrubado como os ídolos do passado. Aquilo que te dá segurança além de Deus é o que precisa cair hoje. Obedeça, mesmo em silêncio, mesmo sem confirmação nova, porque obedecer ao que já foi falado é honra. E Deus honra quem o honra. Talvez você tenha aprendido a ser forte demais. Forte para não chorar, forte para não demonstrar fraqueza, forte até para não precisar de ajuda. E esse tipo de força, silenciosa e solitária, tem um custo alto. Ela constrói muros onde deveriam existir pontes. No fundo, não é força, é rejeição disfarçada. É o eco de um passado, onde talvez pedir ajuda significasse ser ignorado, humilhado ou abandonado. E agora, você tenta impressionar a Deus com desempenho, quando Ele só quer um coração sincero. Senhor, Tu que conheces a raiz de cada ferida, eu oro por esse coração que aprendeu a sobreviver escondendo a dor. Toca agora essa alma que confunde vulnerabilidade com fraqueza. Ensina, Espírito Santo, que o lugar mais seguro do universo é aos teus pés. Porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, chorou no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue. Ele não escondeu sua dor e, mesmo assim, venceu. Porque glória não nasce da performance, mas da rendição. Não é pecado chorar. Não é falta de fé sentir dor. A maturidade espiritual não está em fingir que está tudo bem, mas em apresentar o coração quebrado diante de Deus. Por isso, hoje eu convido você a uma prática libertadora. Faça orações sem filtro. Como Davi no Salmo 142, derrame tudo diante do Senhor. Raiva, medo, vergonha, cansaço. Deus não se escandaliza com a sua verdade. Ele se move por ela, porque a verdade liberta. E orar com verdade é curar com profundidade. A alma que não se rende tenta conter tudo, mas se torna como uma cisterna rachada. Quanto mais tenta guardar, mais perde. Quanto mais esconde, mais se esvazia. Você não foi criado para suportar sozinho o peso do mundo. Você foi criado para derramar, para entregar, para confiar. E quando você se abre, o Espírito entra, e onde ele entra, há cura. Mas talvez hoje você se encontre no meio de um silêncio que machuca, um silêncio de Deus que parece abandono. Você já orou, já buscou, já tentou entender, e nada. A sensação é de que o céu está fechado. Mas nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio é resposta. É um freio misericordioso. É o eco de um Deus que não vai competir com a sua resistência. Ele espera, não porque desistiu, mas porque sabe que ainda há algo que você precisa soltar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa alma que clama e não escuta, que busca e não sente, que espera e não vê. Mostra, Senhor, que o silêncio nem sempre é negação. Às vezes, é espera. Como está escrito no Salmo 32, 8, 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Mas a instrução só chega a quem está disposto a obedecer.
E a obediência não depende de palavras novas, mas de rendição ao que já foi dito. Hoje, eu libero uma palavra. Talvez Deus esteja calado, porque você ainda não entregou o que Ele pediu. Talvez a direção que você espera já foi dada, mas você a colocou em pausa, esperando outra confirmação. E o céu só se move na obediência. Por isso, eu te chamo a um jejum de decisões. Pare. Não tome novas atitudes sem antes ouvir. E se Deus não falar, permaneça onde Ele te disse por último. Porque a fé não anda na ansiedade. Ela anda no ritmo da obediência. Como um semáforo vermelho, o silêncio de Deus é proteção. É tempo de espera, não de abandono. Ele continua presente, guiando com olhos de pai. Não se desespere. O céu não te esqueceu. Apenas te chama a confiar no tempo da colheita, não no tempo da pressa. Talvez você já tenha dito em oração: Jesus, assume o controle, mas ainda segura com força as rédeas emocionais da sua vida. É uma aliança invisível com o medo. Medo do que Deus pode fazer se Ele realmente comandar tudo. Medo de que, ao soltar o controle, você perca aquilo que ainda tenta preservar com tanto esforço. E esse medo disfarçado de zelo tem impedido o céu de agir em áreas onde o altar ainda não foi construído, porque Deus não governa onde não há entrega. Deus só se manifesta plenamente onde há sacrifício verdadeiro. Espírito Santo, visita agora esse coração dividido, que já reconhece a soberania de Deus, mas ainda negocia com o medo, que diz: sim, Senhor, com os lábios, mas no íntimo ainda hesita. Rompe agora com essa fé seletiva que entrega apenas o que já foi perdido, mas esconde o que ainda está sob controle. Porque fé verdadeira não é dar a Deus o que sobra, é dar a Ele o que ainda dói entregar. Como está escrito em Romanos 12:1, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nesta noite, ou nesta madrugada em que alguém escuta este clamor com lágrimas nos olhos, eu declaro uma libertação sobre toda tentativa de manipular o tempo, as pessoas, as circunstâncias. Que você seja livre da ilusão de que pode controlar o mover de Deus, porque o milagre só vem depois da renúncia. E essa renúncia começa por nomear o que ainda está sob seu domínio. Hoje, verbalize em oração: Senhor, eu te entrego meu casamento, meus filhos, meus sonhos, minha reputação. Toma o teu lugar. Como Pedro no barco, você só andará sobre as águas quando decidir sair da segurança. Enquanto estiver sentado no barco do controle, a experiência do sobrenatural será apenas uma história contada por outros. Mas o vento do Espírito está chamando. E ele não chama para a zona de conforto. Ele chama para o invisível, o instável, o impossível. E nesse chamado, ou você solta, ou afunda, mas há feridas mais profundas. Há traumas que ensinaram sua alma a desconfiar até mesmo de Deus. Feridas que dizem: eu orei, e mesmo assim, perdi. Perdas que sussurram: se ele me amasse, teria evitado aquilo. Esperas longas que criaram um abismo entre a sua oração e a confiança. E agora você ora, mas guarda uma reserva interna.
uma área onde Deus precisa provar antes de ser confiado. Pai de amor, entra agora nessas cavernas da alma, onde a dor se escondeu como escudo. Onde o luto, a traição, o abandono ou o silêncio prolongado se tornaram fortalezas emocionais. Espírito Santo, quebra essas paredes com tua presença. Ensina esse coração que teu amor não é medido por livramentos, mas por entrega, que mesmo quando tudo parece desmoronar, o teu amor permanece inabalável. Como está escrito em Romanos 8:38-39, nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse processo de cura, eu te convido a declarar o que a palavra afirma, mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário. Diga: Deus me ama. Ele está comigo. Ele não me abandonou. Repetir a verdade, mesmo sem sentir, é um ato de guerra espiritual, porque o inferno se alimenta de mentiras emocionais, mas o céu se move na verdade declarada em fé. A dor pode ser real, mas a verdade é maior. Como José no cárcere, talvez você esteja preso num tempo que parece esquecido. Mas o tempo da prisão não anula o tempo do propósito. Deus ainda escreve sua história, e Ele não precisa da sua permissão para cumprir o que prometeu, apenas da sua rendição. O ChatGPT disse: talvez, sem perceber, você tenha transformado sua fé em um roteiro controlado. Tudo está no lugar. Orações nos horários certos, versículos decorados, cultos semanais. Mas algo dentro de você grita por mais. Não é rebeldia, é sede. Sede de uma fé viva, não mecânica. Sede de uma presença real, não de uma liturgia repetida. A alma cansa quando a fé se torna rotina. E esse cansaço não é preguiça espiritual. É sinal de que Deus está chamando para um nível mais profundo de entrega. Senhor, visita agora cada coração que vive a fé como um script, mas sente que o fogo apagou, que canta, mas não sente, que ora, mas não escuta, que lê, mas não recebe. Desperta esse espírito adormecido. Reaviva essa alma que se habituou à presença sem Porque fome. A fé não é um ritual, é uma vida entregue. Como Paulo declarou em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Mas essa fé não pode ser fabricada com emoção. Ela nasce da presença. E a presença não pode ser armazenada. Precisa ser buscada a cada manhã, como o maná no deserto. E hoje, eu te convido a uma oração espontânea, sem frases decoradas, sem ordem, sem aparência. Apenas abra a boca e fale com o Pai. Deixa o Espírito interceder com gemidos. Deixa sair aquilo que está guardado há anos. Deixa que a oração te encontre de novo. Como em Pentecostes, quando o vento soprou e ninguém sabia o que viria depois. Era novo, era imprevisível, era o Espírito tomando o controle. Como o maná, a presença de Deus não pode ser congelada. Ela precisa ser colhida hoje, buscada hoje, desejada hoje. O ontem não sustenta mais. O hoje clama por uma entrega nova, e nesse clamor, algo se renova. Mas talvez você tenha organizado tanto a sua vida, planejado tanto cada detalhe, que deixou de sentir. Esse excesso de controle virou escudo emocional.
É como se planejar tudo fosse a única forma de evitar a dor. Porque por trás da agenda cheia, dos compromissos, dos planos, há um coração que tem medo do vazio. Porque sentir para você se tornou perigoso demais. As feridas não tratadas viraram planejamento compulsivo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por quem está vivendo como Marta, servindo, fazendo, correndo, mas ignorando tua presença. Espírito Santo, revela agora o que esse coração tenta evitar. Mostra que o controle excessivo não é sabedoria. É uma armadura da alma ferida, que a entrega verdadeira começa com um olhar profundo para dentro, com a coragem de perguntar: o que ainda preciso soltar? Hoje proponho uma oração de escavação. Não é uma oração que pede, é uma oração que ouve. Feche os olhos e diga: Senhor, o que ainda preciso entregar? Fique em silêncio. Espere. O Espírito vai revelar. Talvez seja uma pessoa, um trauma, um medo, um projeto, uma imagem de si mesmo que você não consegue abandonar. Mas o vaso só pode ser cheio quando é quebrado. E Deus quer tratar antes de usar. Porque o vinho novo exige odres novos. Como Marta, você pode estar tão ocupado servindo a Jesus que esqueceu de se sentar aos pés dele. Mas hoje, ele te chama de novo. E esse chamado não é para fazer mais, é para se entregar mais. Talvez você tenha usado a fé como um escudo para não encarar suas próprias emoções. Você ora com força, mas não sente alívio. Canta com fervor, mas o coração continua pesado. E sem perceber, espiritualizou tanto a sua dor que parou de tratá-la. Como se admitir tristeza fosse sinal de falta de fé. Como se chorar ainda fosse pecado. Mas Deus não pediu que você negasse sua humanidade. Ele pediu que você entregasse sua alma. E entregar é mais do que declarar vitória. É apresentar a dor, a confusão, o desânimo. É dizer: Senhor, aqui está o que não sei resolver. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora por quem se protegeu até da tua presença, que cobre feridas com versículos, mas que nunca teve coragem de mostrar o que está realmente sangrando, que aprendeu a usar a Bíblia como escudo para não sentir. Espírito Santo, quebra esse silêncio emocional. Ensina que fé verdadeira não nega a dor. Ela transforma a dor pela tua presença. Como Davi nos Salmos, ele começava chorando, mas terminava declarando tua fidelidade, porque o clamor sincero abre espaço para a cura real. Hoje, eu te convido a uma oração emocional sincera. Não precisa usar palavras bonitas. Não precisa parecer forte. Apenas fale com Deus como você é, com as palavras que você tem, com o tom que o coração permitir. Entregue as lágrimas, entregue a raiva, entregue o medo, porque oração verdadeira não nasce do controle, nasce da alma estraçalhada que ainda tem fé para falar com o Pai. Como um altar de pedras quebradas, a oração mais poderosa não é a mais eloquente, é a mais verdadeira, a mais entregue. E hoje, se você puder, feche os olhos e diga: Deus, aqui está a minha verdade. Ele vai ouvir. E onde há verdade, o Espírito se move com cura. Mas talvez o que te prende hoje seja o medo do fim. A sensação de que entregar agora seria o mesmo que perder tudo.
porque você chegou ao limite. E tudo o que você construiu parece desmoronar. Família, saúde, finanças, propósito. Tudo parece instável. E o instinto natural é tentar salvar com as próprias mãos. Mas talvez seja justamente agora, no meio da ruína, que Jesus mais deseja assumir o controle. Não para destruir, mas para reconstruir, do jeito dele, no tempo dele, com a glória dele. Pai, eu oro agora por esse coração que está em colapso, que sente que, se soltar agora, mas a verdade é que só há reconstrução onde há rendição. Só há restauração onde há ruína reconhecida. E Jesus é especialista em reconstruir ruínas. Ele não precisa que você mantenha de pé o que está prestes a cair. Ele precisa que você permita que caia, para que ele comece de novo. Espírito Santo, quebra agora todo orgulho travestido de esforço. Que caia por terra toda a tentativa humana de salvar o que só o céu pode restaurar. E nesse ato de fé, eu te convido a declarar, mesmo sem força, mesmo em sussurro, eu entrego. Porque a declaração precede a libertação. Quando você diz com fé, eu entrego, o céu começa a agir. Como Lázaro no túmulo, há áreas da sua alma que só ressuscitam depois que você permite Jesus chamar para fora. Ele está dizendo, vem para fora. Mas antes, você precisa permitir que a pedra seja removida. A pedra do medo, do orgulho, da autoproteção. E então, ele chama. E onde ele chama, a vida volta a pulsar. Você tentou dirigir sua vida. Tentou ser forte por todos. Tentou segurar as pontas. Mas o caminho tem sido cheio de curvas que só o céu pode prever. E a verdade é que o controle não tem trazido paz. Apenas cansaço. Apenas ansiedade. Apenas a sensação de que algo sempre pode dar errado. Porque o controle é uma prisão disfarçada de segurança. Uma cela emocional que te faz sentir protegido, mas esgota a alma. Mas hoje, eu te digo em nome de Jesus, a entrega é o ponto mais alto da oração. É onde o grito do medo se cala diante da voz do Espírito. É quando você sai do trono e diz, Jesus, reina, guia, dirige. Eu não sou mais o condutor da minha história. Eu sou conduzido. E nesse lugar de rendição, o céu se move. Porque Deus não invade. Ele espera ser entronizado. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Assim diz o Salmo 37:5. Mas entregar não é apenas dizer palavras bonitas num momento de emoção. Entregar é sair do lugar de comando. É parar de tentar salvar o que não pode mais ser mantido. É abrir mão do direito de ter razão, do direito de controlar, do direito de entender. É confiar que o autor da vida sabe exatamente o que está fazendo. Hoje, diante de ti, Senhor, nós levantamos um altar de rendição, um altar de verdade, um altar de descanso. Porque só há descanso quando deixamos o Só há paz quando aceitamos que tua vontade é melhor. Mesmo quando não faz sentido. Só há liberdade quando reconhecemos que o teu amor é mais seguro do que nossas tentativas de proteção. E agora feche os olhos e imagine sua vida como um navio em meio à tempestade. As ondas são altas, os ventos são fortes,
Mas há um capitão a bordo, e esse capitão não apenas conhece o destino, ele é o caminho. Ele vê além das nuvens. Ele não se desespera com os ventos. Ele não teme as águas profundas, porque o mar obedece à sua voz. Esse capitão é Jesus. E hoje, se você deixar, ele vai assumir o leme. Ele não vai te livrar da tempestade. Ele vai te conduzir por ela, com paz, com direção, com poder. Porque onde Jesus governa, não há caos que permaneça. Onde Jesus reina, até o vento precisa se calar. Obrigado, Espírito Santo. Este altar é teu. Esta vida é tua. Este dia é teu. Toma o teu lugar. Reina. Amém.